Olá pessoal, de volta, módulo 8 agora, e nós vamos falar sobre hemorragia, fraturas e imobilização. Se você está vindo na sequência aí, numa pegada só, então você acabou de fazer o módulo 7, onde nós demos o início nos primeiros socorros. E aqui nós vamos falar sobre hemorragia, as fraturas, né? Então vamos entender um pouco melhor sobre isso. Primeiro ponto é o que é uma hemorragia, ou o que são hemorragias. É o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos ou das cavidades do coração, que pode provocar o estado de choque hipovolêmico, diminuição do volume sanguíneo e, como consequência, o óbito. Nós temos basicamente dois tipos de hemorragia: hemorragias internas e hemorragias externas. As externas, como nós vemos aqui na foto, é fácil de visualizar, é um sangramento acontecendo. E interna fica mais difícil, né? Às vezes, por exemplo, uma hemorragia cerebral, às vezes você vê a parte inferior dos olhos aqui, né? Parecendo um guaxinim escuro, né? Ele é um indício de hemorragia. Então, vamos ver aqui algumas imagens também. Confesso que algumas imagens fortes aí, mas são necessárias aí para o nosso treinamento. Então eu tenho a questão da hemorragia, quando é externa, arterial, venosa e capilar. Arterial, venosa e capilar. Arterial rompeu a artéria, venosa rompeu veia, capilar atingiu os capilares, né? É aquela superficial ali, um ralado de moto, por exemplo. Como identificar isso, né? Então, a hemorragia externa é visível porque extravasa para o meio ambiente. Aqui é um bom exemplo. E interna, como você vê aqui na foto, né, é mais difícil de ser percebido, pois o sangue se acumula nas cavidades do corpo. Após a realização da avaliação primária, né, do trauma, com foco nos aspectos que ameaçam a vida, com a verificação de pulso e respiração, é importante expor o local do ferimento e aplicar técnicas de controle de hemorragia. Podemos realizar pressão direta sobre o ferimento, elevação do membro ou compressão dos pontos arteriais. Vamos entender algumas questões aqui. Pressão direta sobre o ferimento é o mais tradicional. Pano limpo sobre o ferimento e pressão. Lembre-se, a sua segurança primeiro. Então você tem que estar de luva e óculos e proteção respiratória. Não tem isso, oferece o pano para a vítima, pede para a vítima fazer a pressão. Elevação do membro. Elevação do membro você vai fazer quando não sente dor. Se a vítima começar, ai, tá doendo, opa, segura. Tá? Diferente disso, corte na mão, começou a levantar aqui, automaticamente o sangue vai diminuir, porque o coração está mais abaixo, gravidade. Então a elevação do membro tem a ver com isso, a diferença da altura ali entre coração e o membro ferido. Compressão dos pontos arteriais. Por exemplo, aqui debaixo da axila, né, na lateral da axila é um ponto onde você comprime aqui, você vê a sua mão ficando branca, porque automaticamente você começou você acionou um ponto aqui da artéria. Então vai diminuir o fluxo de sangue nessa região. Isso acontece nas virilhas também. E embaixo das axilas aqui, na lateral, na verdade, das axilas dos dois lados. Vítima de acidentes, pede água para beber. E o que fazer? Nada. Nós não ofertamos nada para vítima nenhuma. Não somos médicos. Vítima de acidente pediu água, não oferece. Provavelmente uma hemorragia interna. Mantê-la em jejum, umedecer, um pano limpo e passar sobre os lábios da vítima, para que ela melhore essa sede, mas não oferecer água, tá? Então aqui, ó, métodos de controle de hemorragia externa, né? Então mostrando aí o que fazer, corte, colocou aqui uma gaze, colocou a pressão, aí aqui no braço, bem parecido. A compressão indireta, e eu não estou mostrando para vocês o slide, mas eu vou te contar, hein? Vamos voltar aqui. Então aqui vocês estavam comigo, aqui eram só apenas as imagens, método de controle da hemorragia, né, ó, uso da gaze que eu comentei. Pronto. E aqui de novo, compressão indireta, que é o que eu estava mostrando para vocês aqui. Então, ó, os pontos a serem comprimidos, né? E vai diminuir. Posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Comprimo e faço uma pressão aqui no local do sangramento.
Mais alguns exemplos, aí já fazendo um curativo, erguendo o membro da vítima. Beleza. Então, só quero voltar aqui, que eu quero comentar algo com vocês para a gente avançar. Característica desse tipo de hemorragia. Como é que eu sei se rompeu a artéria? O sangue espirra, como você vê aqui na imagem. Como eu sei que é venoso? O sangue grosso, né? Então, mais difícil aqui de controlar na artéria, porque às vezes você assusta. Mas um sangramento que está espirrando, ele não é necessariamente mais perigoso do que uma hemorragia onde a questão é venosa, veias, tá? Só apenas para conhecimento aí, curiosidade. Falamos aqui desses pontos e vamos falar de fraturas. É uma lesão total ou parcial? Nós temos basicamente dois tipos de fratura, interna e externa. Na verdade, fratura exposta, né, que é o nome mais comum. Então, a fratura exposta, ela rompe aqui a pele, tá? E aí acaba tendo até mais um problema aí, né? Dependendo como isso rompeu, pode cortar uma artéria, uma veia, e aí você também tem uma hemorragia junto com isso. Então tem que ter um cuidado nesse sentido aí, é bem crítico, mas é uma lesão também conhecida e comum, né, no dia a dia aí, no caso do nosso trabalho aqui, muito possível num acidente envolvendo um equipamento, né, uma máquina, aí, empilhadeira, transpaleteira, ou mesmo o rebocador aí industrial. Deixar a área da fratura exposta, ou seja, tirar a roupa que esteja apertando ou mesmo rasgá-la ou cortá-la, imobilizar as articulações acima e abaixo do membro antes e depois da fratura ou região lesionada, procurando movimentar o mínimo possível a área afetada. Com talas apropriadas ou não havendo-as, pode-se improvisar com pedaços de papelão dobrados, pedaços de madeira, etc. De uma maneira ou outra, as talas devem ser devidamente acolchoadas com panos de maneira que não provoquem mais dor e desconforto à vítima e amarradas de maneira firme. Eu vou deixar também, nós vamos deixar também vídeos para vocês aí com relação à imobilização, fique tranquilo, vai ilustrar bastante o seu treinamento. Aqui modelos de imobilização, né? Então colar cervical, talas, essa tala que você vê aqui, ó, é exatamente essa tala em uso, muito prático, muito útil. Em caso de fratura exposta, presta bastante atenção nisso. Em caso de fratura exposta, deve ser realizado um curativo cobrindo-o com gaze. O pano limpo, a fim de evitar uma possível hemorragia e diminuir o risco de infecção na área exposta. E em seguida realizar o procedimento de imobilização com talas, como descrito anteriormente, no caso aqui está acima, mas essa descrição que nós vemos aqui, tá bom? Deve ser tomado algumas precauções para não ter uma piora no quadro da vítima, tais como não movimentar a articulação ou membros lesionados, não tentar colocar possíveis fragmentos de ossos expostos para dentro, não provocar compressão no local, não tentar recolocar o osso no lugar, não alimentar pessoas para o caso de uma possível cirurgia, onde seja preciso estar de jejum. Então, recomendações importantes aqui para esse vídeo, lê isso aqui, não esquece, são perguntas que vai estar no seu exercício, foca nisso daqui, tá? É importante você entender esses pontos aqui para a gente avançar, tá bom? Vou soltar o vídeo já aqui, na verdade, então esse já deve estar até aqui, nem vai ser necessário de pôr na plataforma, vamos lá. Bem-vindo ao módulo de trauma, esse é o vídeo de imobilizações. É importante lembrar que a imobilização é feita na avaliação secundária com o paciente não grave. Inicialmente, iremos avaliar o membro do paciente, expondo o membro da vítima, palpando esse membro e procurando o local da lesão. Como a gente pode ver no vídeo, há procura de fratura e demais lesões. Iremos retirar o calçado da vítima com cuidado, protegendo a articulação. O outro socorrista mensura a tala no membro não lesionado. Retiramos a meia com cuidado para
avaliação do PPS, pulso, perfusão e sensibilidade. Verificamos pulso, perfusão e a sensibilidade. O material já está sendo preparado para a imobilização. Assim que estiver pronto, o socorrista eleva o membro lesionado e o segundo socorrista oferece a tala, já preparada. Inicia o enfaixamento. O enfaixamento é distal proximal, favorecendo o retorno venoso, evitando edema e dor ao paciente. O enfaixamento é focado no pé para que a imobilização seja bem feita. É deixado um espaço para verificação do pulso após a imobilização e o enfaixamento é feito em toda a tala. Logo após a imobilização de toda a tala, é verificado novamente pulso, perfusão e a sensibilidade do paciente, porque a gente pode ter realmente apertado demais o enfaixamento. Agora iremos fazer a imobilização de uma suspeita de luxação de joelho. Então iremos avaliar o membro, assim como na imobilização anterior, avaliamos todo o membro do paciente, retiramos o calçado com cuidado, retiramos a meia também com cuidado para a avaliação neurovascular do paciente, sempre com o outro socorrista protegendo a lesão. A verificação nesse momento do pulso, da perfusão e da sensibilidade do paciente. Nesse momento a gente vai fazer uma imobilização funcional, ou seja, uma imobilização de conforto para o paciente. Então a gente não vai colocar na posição anatômica, somente uma imobilização de conforto para o paciente. Vejam que a gente utiliza duas talas, uma ao lado da outra, e depois vamos amarrar essa tala em 3 pontos, para evitar que o paciente movimente esse membro e chegue ao hospital na posição que a gente encontrou, para que lá seja feita a intervenção mesmo no intra-hospitalar. Veja que estamos amarrando aí em 3 pontos e após o enfaixamento, a gente finaliza aí essa imobilização funcional. Iniciamos nesse momento a avaliação do quadril, identificados sinais de instabilidade e dor do paciente, então iremos iniciar a imobilização da pelve do paciente. Nesse momento utilizaremos a cinta pélvica, que é um dispositivo que temos na nossa viatura. Escolhemos aí a passagem da cinta pelo espaço anatômico do paciente, iremos serrilhando ali entre o trocânter do paciente e a sínfise púbica. Posicionamos corretamente a cinta, apresentamos o tirante para o outro socorrista e agora realmente apertamos essa cinta e promovemos ali a trava, né, da cinta pélvica. Agora iremos alinhar os membros inferiores, protegendo a parte interna dos membros e enfaixando ali os pés da vítima para que o membro inferior fique realmente alinhado para o encaminhamento à unidade de saúde. Evitando assim, diminuindo na verdade o sangramento, que é o objetivo dessa imobilização. Agora iremos abordar a imobilização de clavícula. Na verdade, nessa imobilização,
teremos que usar bandagens, né? Não utilizaremos tala. Como observado, primeiro a gente faz uma avaliação para checagem se realmente há uma fratura ali no local, e a gente vai realizar realmente o enfaixamento desse local, para que o paciente não movimente esse membro. Então é uma imobilização novamente funcional, para o conforto do paciente. O tratamento definitivo é feito no intra-hospitalar. Então é apenas para que ele chegue no intra-hospitalar e faça o tratamento lá mesmo. É apenas para o conforto do paciente. Agora abordaremos a imobilização de membro superior. Inicialmente estamos avaliando o membro todo, verificando pulso, perfusão e sensibilidade. Observamos que o paciente tem uma lesão no antebraço. O outro socorrista já está mensurando a tala. Verificamos que se a lesão é no antebraço, precisamos imobilizar uma articulação acima e uma abaixo, seria do cotovelo e do punho. E agora iniciamos o enfaixamento, também distal, proximal, assim como o membro inferior, e o enfaixamento é iniciado. Logo após o Ponto para comentar, senhores, aqui, quando ele fala distal proximal, ele está dando exemplo aqui de começando pelas mãos, o enfaixamento, no sentido do cotovelo. Quando ele fez esse comentário na questão da perna, é o mesmo princípio, começando dos pés, no sentido do joelho, distal proximal. O enfaixamento, também precisamos observar pulso, perfusão e sensibilidade para checar se a nossa imobilização realmente foi bem feita e não colocamos muita pressão ao realizar o enfaixamento. Logo após esse enfaixamento, como vocês podem observar, é verificado ali o pulso, a perfusão e a sensibilidade. O outro socorrista já fez ali uma tipóia para o conforto do paciente e evita também assim o edema do membro e se sustenta esse membro superior até o intra-hospitalar para o tratamento ali definitivo. Então, pessoal, olha só, aqui dando crédito ao SAMU, né, que fez este vídeo muito bom, e como outros que eles fazem, fica pra gente uma orientação de como fazer essa imobilização, tá? E no próximo módulo, nós vamos falar no módulo 9, né, queimaduras, traumas abdominais, engasgo e epilepsia. Então eu te vejo lá no próximo módulo. Até daqui a pouquinho aí. Um abraço.